Imagine um mundo onde você possa contar com gente que se dedica a fazer o seu mundo melhor. Gente que está presente quando você precisa de apoio, de confiança, de motivos para acreditar. Imagine contar com pessoas que te estendem a mão diante de seus maiores desafios e que se alegram com cada uma de suas conquistas. Pessoas que te compreendem porque compartilham com você os mesmos ideais e a mesma missão. Pessoas que pensam além, por você, e que estão sempre atentas aos novos ventos, às mudanças inevitáveis, às estações que se sucedem, os engenhos do tempo. Pessoas que reduzem suas dúvidas e multiplicam suas conquistas. Pessoas que sabem que a vida não é só o vai ou o vem, mas o vai e vem que nos leva para o lá dos nossos planos e para o cá da nossa realidade. Imagine contar com pessoas que te ajudam a transformar o não em sim, as incertezas em possibilidades, os desafios em novos caminhos. Pessoas que caminham ao seu lado, mesmo quando o mundo impõe novas e inesperadas barreiras. Essa gente parceira, flexível e humana, atende por um nome: FTD Educação. Conte com a gente. Conte com a gente. Conte com a gente. Conte com a gente. Conte com a gente sempre. Olá! Para as crianças, tudo é espantoso. Um ovo, uma minhoca, uma concha de caramujo, o voo dos urubus, os pulos dos gafanhotos, uma pipa no céu, um peão na terra. As crianças sabem o essencial da vida. Para que a aprendizagem ocorra, é preciso que quem aprende se conecte também com aquele que ensina. E hoje estamos aqui para ver mais um pouquinho, né, dos anos iniciais com a professora Joyce, que vai nos contar um pouquinho sobre a área de ciências da natureza. Para quem assistiu Joyce a semana passada, ela vai dar uma explanação referente à área de conhecimento geral sobre a BNCC, né, trazer aí o que a BNCC nos propõe para o trabalho com essa área, e depois, mais específico de cada ano, com projetos aí de ciências, tá bom? Joyce é formada no magistério, vou pegar minha colinha aqui para ler um pouquinho do currículo dela. Atuou no ensino fundamental, nas redes municipais de Jundiaí e de Louveira, é bacharel em Química, tem extensão em dificuldade de aprendizagem em Química também, foi membro do grupo de estudos dos mapas conceituais da USP, professora de metodologia científica da Escola Professor Luiz Rosa, tutora de formação de professores do Laboratório Sistêmico Integrado da USP e mestranda em educação com especialização em centros educativos. Vamos lá com vocês, então. Joyce, boa tarde. Boa tarde. Queria agradecer mais uma vez de poder estar aqui presente, trocando algumas experiências dentro desse segmento, né, na área de ciências. Queria agradecer aí, representando na pessoa da Fabi e da Elaine, essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, trocando algumas experiências, compartilhando com vocês algumas experiências, sobretudo com relação à área de metodologia de projetos, né? A técnica, a didática de metodologia de projetos, que é a minha experiência na Escola Professor Luiz Rosa. Então, gostaria de agradecer mais uma vez e espero que vocês possam aproveitar, né,
e tomar aí como referência algumas das práticas e algumas das propostas que eu vou apresentar hoje, de modo que isso fortaleça as ações educativas dentro das escolas e dos municípios que hoje nos assistem aqui nesta tarde. Então, eu tenho a formação na área de Química, né? Eu sou formada em Química, e toda a minha história na área educacional, ela teve um up quando eu entrei na Escola Professor Luiz Rosa. Para quem não conhece, a Escola Professor Luiz Rosa é uma escola centenária no município de Jundiaí, e eu atuo lá já há algum tempo, e essa escola, ela fez a implantação da metodologia de projetos muito antes da estruturação da BNCC. Então, a escola, ela teve um início, né, com essa proposta da metodologia de projetos lá no ensino superior. Do ensino superior, essa proposta, à medida que os outros segmentos foram se estruturando, então, do ensino superior, essa proposta foi trazida para o ensino médio, e do ensino médio para o ensino fundamental, assim que esse segmento se estruturou na escola. E a metodologia de projetos, ela é uma metodologia do século, visto que nós temos aí as habilidades, que são as habilidades que nós chamamos aí do século XXI, habilidades e competências, que nós trabalhamos junto aos alunos, né? E nós sabemos que a BNCC, né, para quem já teve a oportunidade de folhear, de ler, né, sabe que a BNCC, ela tem um compromisso com a educação integral, e esse compromisso com a educação integral, ele é pautado nas metodologias ativas, né, visto que o objetivo da educação integral é fazer com que o aluno desenvolva competências e habilidades. Então, por conta disso, todo o nosso olhar e toda a nossa prática, ela deve estar voltada para as competências e habilidades, e é disso que nós vamos falar aqui hoje, né? Do protagonismo e como desenvolver esse protagonismo no sujeito aprendiz. Então, para iniciar essa nossa conversa, eu começo trazendo essa reflexão. Como que nós podemos desenvolver o protagonismo estudantil? Eu vou seguir, né, práticas e metodologias que tenham um olhar voltado para a aprendizagem, ou eu vou seguir práticas e metodologias que tenham um olhar voltado para o ensino? Né? Muitos de nós aí, ao longo dessa trajetória de educador, sabemos que à medida que nós vamos lendo algumas literaturas, a gente observa que muitas literaturas trazem essas duas palavrinhas numa conotação, né, composta, e elas são separadas ali por justaposição, por hífen. E o que será que isso traz, né? Será que existe, porque quando nós observamos essas palavrinhas aí sendo representadas dessa maneira, acaba trazendo para a nossa compreensão uma relação de dependência entre a aprendizagem e o ensino. Será que há, de fato, essa relação entre a aprendizagem e o ensino? Né? Então, eu até vou trazer uma situação que eu também cheguei a comentar na semana passada. Muitos de nós temos aí filhos, né, em casa, ou até mesmo para aqueles que não têm filhos, acaba tendo acesso com as crianças na escola, e nós observamos que eles apresentam uma habilidade muito grande com relação ao celular. Né? Então, eles pegam um celular, uma criança de 3, 4 anos, pega um celular e já começa a apresentar e a evidenciar ali um domínio muito grande no manuseio, né, desse aparelho. E houve um ensinante para que a criança desenvolvesse aquela habilidade de mexer no celular? Houve alguém que ensinou? Muitas vezes nós nos observamos no papel de aprendiz, né? Uma criança hoje de 9 anos, 10 anos, 8 anos, pega um celular e apresenta um domínio fantástico com relação à utilização desse aparelho, né? Sem que houvesse ali um ensinante. Né? Então, o que acaba denotando aí para nós que essa relação, a aprendizagem, ela pode acontecer sem que haja um ensinante. Assim como a aprendizagem pode não acontecer ainda que haja um ensinante. Então, hoje, nós vamos conversar aí um pouquinho
a respeito de tudo isso, né? Então, quando nós observamos que algumas das propostas estão mais vinculadas a esse olhar do ensino, nós observamos que o foco dessas propostas acabam ficando muito mais no ensinante, porque a rotina é uma rotina diferente, né? Quando você tem um olhar voltado para práticas mais tradicionais, a nossa única preocupação é entrar na sala de aula e cumprir, né, um conteúdo, dar conta de um programa, e aí é a hora que nós observamos que muitas vezes todas aquelas informações são simplesmente informações que passam, e muitas vezes a gente acaba oferecendo esse tipo de informação sem promover no sujeito aprendiz um momento para reflexão e assimilação daquela informação. Então, nós acabamos, dentro dessa perspectiva do ensino, comprometendo o tempo de assimilação do sujeito aprendiz, né? E dessa forma a gente acaba observando que o conhecimento ele não se consolida, né? Às vezes até nós temos aí a experiência, muitas vezes, de um ano, de repente, estar lecionando aí numa turma de quinto aninho, de quarto aninho, e daí na sequência assume o quinto ano, enfim. E aí a gente acaba observando que quando nós vamos trazer aí alguma abordagem que muitas vezes já foi trazida em anos anteriores, na hora que nós fazemos aquela abordagem, ainda que tenha sido nós mesmos, enquanto profissionais, à frente de um determinado componente, e quando nós lançamos uma pergunta, vocês lembram dessa informação? Muitos deles dizem que não, né? Mesmo nós tendo aí a certeza, né, de que aquele conteúdo foi passado, mas ali naquela situação nós acabamos ali detectando que aquele conteúdo não foi assimilado, né? E por que não foi assimilado? Muitas vezes porque a velocidade com a qual aquela informação foi passada não proporcionou para aquele estudante uma vivência, a ponto de que a assimilação e o conhecimento se consolidasse. Quando nós observamos estratégias que estão mais vinculadas, né, mais dentro da perspectiva da aprendizagem, aí nós observamos que o foco, né, todo o processo didático, ele tem uma referência. E quem é essa referência? O sujeito aprendiz. E aí, dessa forma, quando nós trazemos propostas didáticas que estão voltadas para o olhar e para o desenvolvimento do sujeito aprendiz, essa rotina passa a ser uma rotina mais qualitativa, né? Então, nós temos aí a qualidade em detrimento da quantidade. E aí, nessa perspectiva, nós observamos que esse tipo de proposta ele vai favorecer o desenvolvimento cognitivo do estudante, porque ele vai proporcionar para o estudante uma vivência, né? Dentro dessa perspectiva, observa-se que o que está em jogo é o processo de assimilação. Você permite que o estudante seja respeitado no seu processo de cognição, de assimilação daquela informação. E dessa maneira, nós então estamos promovendo aquilo que nós tanto buscamos desenvolver, que é a aprendizagem, de fato. Eu trouxe até uma perguntinha aqui para que nós pudéssemos refletir. Quando nós olhamos para as competências e habilidades que estão elencadas na base, né, nacional comum curricular, como será que tudo isso foi organizado? Como será que essas competências foram elencadas e organizadas e estruturadas? Elas estão estruturadas sob a ótica do ensinante ou sob a ótica do sujeito aprendiz? E para isso eu até trouxe aqui algumas competências. Aqui eu só coloquei as competências gerais. Nós sabemos que tem as competências específicas aí de cada área. Competências gerais só para que nós pudéssemos ter aí a oportunidade de visualizar e discutir um pouquinho essa questão. Então, quando nós olhamos ali para a primeira competência geral, nós observamos valorizar e utilizar os conhecimentos sobre o mundo físico, social, cultural e digital. E aí eu pergunto, quem precisa valorizar e utilizar os conhecimentos sobre o mundo físico, social, cultural e digital? O estudante. Quem que precisa exercitar a curiosidade intelectual?
o estudante. Todos os verbos de comando dentro das competências e habilidades que estão elencadas na BNCC estão organizadas sob a ótica do sujeito aprendiz. Então, nossas práticas, toda e qualquer ação pedagógica dentro da escola também precisa ser estruturada sob a ótica do sujeito aprendiz. Diante disso, eu entendo que um elemento e um estudo que se faz imprescindível é a taxonomia de Bloom, porque a taxonomia de Bloom, ela traz todos os domínios cognitivos com os verbos de comando dentro desses domínios, para que nós possamos, então, planejar uma ação docente. Seja ela uma aula de 50 minutos, uma aula de 40 minutos, um projeto, uma sequência didática, qualquer ação docente dentro da escola, ela pode, né, ser estruturada a partir dessa taxonomia de Bloom, que traz, inclusive, um detalhamento dentro de cada domínio cognitivo. Então, aqui eu tenho o domínio do lembrar, do entender, do aplicar, analisar, avaliar, criar, e dentro de cada um desses domínios cognitivos, nós temos aqui alguns verbos de comando que vão trazer, tanto para o público discente quanto para o público docente, uma estruturação e um olhar mais apurado para aquilo que se quer atingir, para a meta que se pretende atingir, para aquilo que se pretende desenvolver no estudante. E isso tanto do viés do planejamento quanto da avaliação, né? Porque tudo isso caminha muito junto. Então, nós precisamos ter essa clareza dentro desse processo de planejamento. E eu entendo que a taxonomia de Bloom é um recurso muito importante, né, para fazer toda essa estruturação. Então, falando da questão do planejamento, eu trouxe aqui uma sugestão da organização desse processo do planejamento, tomando como referência os elementos que eu entendo que são imprescindíveis para um planejamento. E volto a dizer, não importa se esse planejamento vai ser uma aula de 40 minutos, se ele vai ser simplesmente uma sequência didática, ou ele vai ser um projeto. Qualquer ação docente planejada dentro da escola, ela precisa ter essa sequência, onde eu vou elencar as competências, que são os objetivos de aprendizagem, o conteúdo, que é uma ferramenta, o método e as estratégias, né, que devem ser diversificadas, daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho a respeito disso, e a avaliação, que é o momento da verificação das aprendizagens. Então, as competências, que são os objetivos de aprendizagem, nós podemos utilizar, como eu apresentei anteriormente, a taxonomia de Bloom, que vai dar uma direção, que vai referenciar, que vai dar para o professor, para o educador, uma diretriz do local aonde nós pretendemos chegar, com aquela atividade ou com aquela sequência. Dentro desse processo, elencar as competências é o elemento prioritário para a organização de uma ação docente. E aí eu trago até aqui uma fala do Robert Gagne, que diz que o processo de aprendizagem se realiza, pois, quando a situação estimuladora afeta de tal maneira o aprendiz que a performance por ele apresentada, antes de entrar em contato com essa situação, se modifica depois de ser nela colocado. Então, o que ele coloca, né? A gente sabe que o Robert Gagne, ele tem uma teoria de aprendizagem que vem de duas correntes filosóficas, tanto a behaviorista quanto a construtivista, e ele foca nessa questão de que o sujeito, ele aprende quando há uma mudança de performance. Inclusive, hoje, ao final dessa apresentação, eu vou apresentar para vocês um vídeo, né, de um dos municípios, inclusive, que experimentou aí esse processo de metodologia de projetos e culminou aí num desenvolvimento muito interessante de um projeto que tem aí o vídeo de um garoto que faz a apresentação aí de uma engenhoca que ele construiu, né? Então,
É possível observar naquele garoto uma mudança de performance com o processo investigativo, com uma motivação que é intrínseca no sentido de querer aprender, é algo que ele desenvolveu. Então, essa situação na qual ele foi colocado foi tão motivadora, mas tão motivadora, que ele começou a buscar por si só elementos e conteúdos para conseguir construir tudo aquilo que ele desenvolveu e também para explicar aquele protótipo que ele desenvolve. Então, dentro dessa perspectiva do planejamento, é imprescindível pensar nos objetivos de aprendizagem. E é o primeiro elemento no qual nós devemos aí nos debruçar para fazer a estruturação de uma ação pedagógica. Dentro desse contexto, na sequência viria o conteúdo. O conteúdo, ele é meramente uma ferramenta. É o recurso que o especialista, que o professor, que o pedagogo tem para desenvolver as habilidades no sujeito aprendiz. Então, eu coloco aqui, porque o aprendizado para que o aprendizado possa ocorrer, são necessárias duas principais condições. O aluno precisa ter engajamento para aprender e o conteúdo escolar precisa ser potencialmente significativo, ou seja, articulado com a vida e as hipóteses do estudante. Então, quando nós pensamos na organização de um conteúdo, esse conteúdo precisa estar a serviço do desenvolvimento das competências e das habilidades. O conteúdo, ele precisa estar vinculado com a vida real do estudante, né? E essa fala é uma fala do Ausubel, né? Nós sabemos que o Ausubel, ele traz, né, toda uma teoria de aprendizagem voltada para a questão da aprendizagem significativa, que é esse desafio que o educador tem de tornar essa busca do conhecimento algo motivador e interessante, de modo que, a partir da vivência que o estudante vai ter com esse conhecimento, com essa informação, ele consiga mobilizar esse conhecimento, que é quando, de fato, aquela informação ela vai para a memória de longo prazo do estudante, porque aquilo foi consolidado. Dentro dessa perspectiva, na sequência viria a organização das estratégias, que é o método, que é o caminho pelo qual nós vamos percorrer para fazer com que o estudante desenvolva aquela competência e aquela habilidade. Então, eu trago aqui a pirâmide de Glasser, que é uma pirâmide que apresenta para nós o índice de aprendizagem a partir de algumas estratégias, né? Então, nós observamos que nesses primeiros itens aqui dessa pirâmide, o ler, o escutar, o ver e escutar, nós temos uma ação do estudante mais passiva. Então, ele está lendo, escutando, vendo, né? Vendo e escutando. E aí nós observamos que o índice de aprendizagem a partir dessas técnicas é um índice de aprendizagem mais baixo. Agora, quando nós observamos aqui na base da pirâmide, que traz aqui verbos de ação, que são verbos de ação que remetem a uma participação do estudante, uma interação mais ativa do estudante nesse processo de aprendizagem, nós observamos que o índice, né, de aprendizagem aqui ele é muito maior, né? Então, Glasser até coloca, a boa educação é aquela em que o professor pede para que seus alunos pensem e se dediquem a promover um diálogo para promover a compreensão e o crescimento dos estudantes. E é essa a nossa busca, porque nós sabemos que cada sujeito tem uma maneira muito particular de aprender. Cada sujeito tem um tempo, né, e uma maneira muito particular de fazer o processo de assimilação de uma determinada informação. Então, quanto maior for a vivência que nós pudermos aí promover através das práticas e das estratégias, melhor será a aprendizagem do nosso estudante. E também o desenvolvimento do protagonismo, porque quando nós observamos aqui esses verbos de comando que estão aqui na base da pirâmide, são situações que vão trazer para o estudante uma experimentação. E é esse processo de experimentação e de vivência
que vai fazer com que toda aquela informação que nós trazemos em aula e que nós entendemos que é importante dentro do processo de assimilação do estudante, que vai começar a fazer sentido, né? A aprendizagem e essa oportunidade que o estudante tem de aprender precisa ser algo que faça sentido para ele, precisa ter pragmatismo. A escola precisa ter uma veia com a vida real, né? E nós podemos promover isso através das estratégias que devem ser diversificadas e que daqui a pouco eu vou apresentar aí para vocês algumas das possibilidades que eu encontrei utilizando o material da FTD que vocês têm acesso. Bom, ainda dentro das estratégias diversificadas, como eu disse, toda a estruturação que eu fiz para apresentar aqui hoje, ela está pautada na metodologia de projetos, né? Nessa aprendizagem baseada em projetos. Porque eu entendo que, e lendo também aí alguns materiais até para preparar essa apresentação para vocês, em muitos materiais eu encontrei que essa é a metodologia aí do século XXI, porque ela promove o desenvolvimento de muitas competências e de muitas habilidades, né? Sobretudo quando nós olhamos aí para um trabalho vinculado com tudo aquilo que a BNCC propõe. Então, eu trouxe aqui alguns dos elementos, atende às necessidades de aprendizes com diferentes níveis de habilidades e estilos de aprendizagem, né? Então, nós sabemos que essa metodologia, ela proporciona que nós consigamos fazer com que estudantes que estão em níveis cognitivos diferentes consigam criar um processo colaborativo de aprendizagem dentro dos grupos, de modo que cada um consiga evoluir, né, no seu tempo. Então, essa é uma proposta que respeita o processo de assimilação de cada estudante, cada um dentro da sua particularidade, com as suas potencialidades e limitações, vai conseguir caminhar dentro das propostas. Ela cria uma comunicação positiva e relações cooperativas entre diferentes grupos de estudantes, já que envolve e motiva estudantes entediados e indiferentes. Como eu disse, o nosso maior desafio é fazer com que o processo de aprendizagem seja algo motivador. Volto no exemplo do celular que eu dei inicialmente, né? Muitas das crianças conseguem, através do acesso ao celular, mostrar uma autonomia muito grande no processo de aprendizagem, né? E aí, muitas vezes, nós vamos pensar, mas o celular é algo interessante, é algo que tem jogos, né? É um aparelho colorido, então chama a atenção das crianças, e esse é o nosso desafio, né? Através do nosso conhecimento, através de todo o nosso percurso aí dentro da área educacional, trazer ferramentas, trazer situações de aprendizagem que motive o estudante. O nosso maior desafio é fazer com que o estudante consiga aprender apesar de nós, né? Que nós sejamos simplesmente meros mediadores desse conhecimento. Avalie o desempenho no conteúdo e nas habilidades utilizando critérios semelhantes àqueles existentes no mundo do trabalho. A competência do século XXI é a questão de gerir um trabalho em grupo, né? Quantas são as dificuldades que os estudantes encontram no desenvolvimento do trabalho em grupo? Ou porque um entende que está trabalhando mais e o outro menos, né? Tantos são os conflitos. E é a escola que vai proporcionar para esse estudante essa expertise de conseguir trabalhar num grupo e entender o momento em que ele pode falar, o momento em que ele precisa ouvir, o momento em que ele pode liderar, o momento em que ele vai ser liderado, e conseguir distribuir essas demandas de modo que cada um consiga evoluir dentro das suas potencialidades e limitações, né? Nós sabemos que essa questão do trabalho em grupo é algo que, inclusive, as empresas têm trazido muito, inclusive em dinâmicas de processo seletivo. E aí muitos, às vezes, pensam, nossa, mas falar de mercado de trabalho e processo seletivo
para uma criança que está no ensino fundamental, nos anos iniciais? Sim, né? Inclusive para a criança que está lá na educação infantil. Essa habilidade de desenvolver essa competência do trabalho em grupo é algo muito importante, né? E eu entendo que essa expertise, esse olhar, o olhar da empatia, de entender a limitação do outro, de saber o momento em que eu posso falar, é algo que nós já podemos trazer através das estratégias que nós vamos proporcionando para fazer com que esse sujeito aprendiz caminhe em direção a esse protagonismo. A abertura do texto da BNCC traz esse olhar do mercado de trabalho. Então, quando a BNCC fala da educação integral, eles complementam essa informação da formação integral com esse olhar para o mercado de trabalho, que é essa expertise de conseguir trabalhar em grupo e de ser um cidadão crítico. E quando que eu consigo ser um cidadão crítico e autônomo? Quando eu tenho uma bagagem, né, de conhecimento científico, social, emocional, e que eu vou conseguindo desenvolver a partir dessas práticas que a escola vai promover, né? Então, é na escola que nós vamos promover essas situações para fazer com que esses sujeitos consigam atingir essas competências e habilidades. E tudo isso nós conseguimos, né, através da metodologia de projetos. Então, ela ainda integra componentes curriculares e áreas do conhecimento. Muitos dos projetos nós podemos, sim, pensar tomando como referência as áreas do conhecimento. Eu entendo que chegou o momento de nós conseguirmos sentar e estruturar um planejamento não mais de forma estanque, de forma isolada, né? Cada disciplina aí pensando o seu planejamento, mas que o planejamento seja algo mais coletivo, que nós consigamos observar os pontos de intersecção entre uma área e outra, para que nós possamos, sim, apresentar para o aluno, e até para que ele possa entender que as áreas e o conhecimento, ele não é segmentado, né? Nós fragmentamos isso dentro da escola para tornar o processo, talvez, aí mais didático, né? Para facilitar a organização do currículo, mas toda e qualquer situação que nós conseguirmos, através dos projetos, mostrar para o estudante que as áreas, elas têm pontos de intersecção, isso, sem dúvida, é algo imprescindível, né? Além do que, estamos aí num momento, diante de tudo que nós estamos vivendo, que conseguir pensar esse processo de planejamento como algo mais integrado é algo que certamente vai aí proporcionar para a escola o cumprimento aí dessas competências e habilidades de uma forma muito mais tranquila, né? Apoia o aprendizado na resolução de problemas, na comunicação e autogestão. A aprendizagem de projetos, né, baseada aí na metodologia de projetos, ela sempre vai partir de um problema, de uma questão norteadora em que nós vamos colocar os alunos dentro desse processo a fim de que eles possam, nessa busca de soluções, né, é o momento em que eles vão ser colocados em contato com todo aquele conteúdo que nós entendemos que é importante que eles aprendam. Só que de uma forma muito mais dinâmica, sem ter que falar para ele assim, olha, isso é importante, você precisa estudar. Nós vamos trazer para ele uma situação, problema real, em que ele vai se debruçar naquele problema e buscar soluções através de todo o conhecimento científico que nós temos aí para oferecer. A metodologia de projetos ainda contribui para que os alunos se desenvolvam nos aspectos saber e fazer, né? Então, muito da minha fala aí acerca desses elementos já trouxe todo esse olhar para a questão do saber e do fazer. E eu entendo que assim que eu encerrar essa apresentação com o vídeo que eu vou passar para vocês ao final de toda essa nossa conversa, é algo que só vai consolidar essa fala do saber e do fazer. Nós ainda temos nesse percurso, dentro de todo esse processo do planejamento, o processo de verificação das aprendizagens, que é a avaliação, né? E quando eu falo de avaliação,
é muito importante que nós consigamos pensar que o processo de avaliação é algo global, né? E descolar a ideia da avaliação da prova. A prova é um instrumento avaliativo, assim como tantos outros. E a prova, ela é um instrumento avaliativo que vai fazer o processo de verificação de aprendizagem dentro de competências que são específicas, né? Eu até dei um exemplo na semana passada, que eu não posso querer avaliar, por exemplo, o quanto que um estudante conseguiu desenvolver o processo de comunicação oral aplicando uma prova, né? A prova é um instrumento sensacional, mas que, como qualquer outro instrumento, é limitado para avaliar determinadas competências. Se eu quero fazer com que o meu aluno, ou verificar se o meu aluno desenvolveu o processo de comunicação oral, eu vou ter que colocá-lo diante de uma situação onde eu possa ouvi-lo para verificar esse processo. Uma prova não vai conseguir verificar se ele se desenvolveu oralmente, né? Então, essa preocupação de trazer nesse percurso instrumentos de avaliação que, de fato, verifiquem aquela habilidade, né, que você elencou para aquela situação de aprendizagem ou para aquele processo pelo qual o estudante passou, é imprescindível que essa verificação esteja linkada com todo o percurso que você proporcionou lá atrás, né? Porque senão esse processo de verificação, ele fica muitas vezes comprometido. E nós entendemos que esse processo de verificação de aprendizagens, ele é muito importante para o professor, porque ele vai ser o processo diagnóstico para que o professor consiga repensar aquele planejamento ou até fazer o acréscimo, de repente, de outros elementos dentro do planejamento que vai fazer com que aquele estudante caminhe para o desenvolvimento daquela determinada competência, daquela determinada habilidade, né? Então, pensar o processo de avaliação é muito importante. Então, esse processo de avaliação, ele tem que ser pensado, não importa se é para uma aula de 40 minutos, se é para uma situação de 30 minutos, a avaliação precisa ser pensada dentro de qualquer percurso, né, de aprendizagem. Não importa qual seja, eu preciso pensar na avaliação. Essa avaliação, ela pode ser uma observação que o professor está fazendo através de registro, ela pode ser uma conversa com o estudante, ela pode ser uma atividade de um mapa conceitual que vai ser aplicado no percurso daquele processo, enfim. Ao longo da minha apresentação, eu também vou mostrar algumas situações que podem ser utilizadas aí como verificação da aprendizagem, fazendo parte desse processo de avaliação mais global, um processo de avaliação mais formativo, com um olhar de diagnóstico. Dentro desse processo de verificação de aprendizagens, já até mencionei, né, o mapa conceitual, inclusive. O mapa conceitual, eu entendo que pode ser aplicado, né, para as crianças, né? As crianças, eu tive, inclusive, uma situação em que eu estava numa escola e fui fazer toda essa explanação acerca de mapa conceitual, né, de como utilizar essa estratégia, e assim que eu terminei, nós estávamos ali numa orientação junto aos alunos, e saíram mapas conceituais, assim, incríveis, né, de criança de ensino fundamental, anos iniciais mesmo. Então, eles assimilam a informação muito rápido. Então, o que é o mapa conceitual? O mapa conceitual, ele é uma estrutura que segue um rigor um pouquinho diferente do mapa mental, né? O mapa mental, ele é uma técnica um pouquinho mais livre, é uma espécie de um brainstorm, onde o aluno coloca todas as ideias, é uma chuva de ideias, né? O mapa conceitual, ele tem um rigor um pouquinho maior. E eu gosto muito de trazer essa abordagem do mapa conceitual, porque eu entendo que para a área de ciências, é uma técnica muito interessante, porque ele proporciona para o aluno todo um trabalho com muitos termos que às vezes o estudante se depara e que são termos que não fazem parte do cotidiano dele, né? Então, partindo de repente de um glossário de palavras, você consegue nesse percurso encerrar todo esse percurso de aprendizagem num mapa conceitual.
Então, o que é esse mapa conceitual? Ele é formado por unidades semânticas. E o que são essas unidades semânticas? Conceito, descritor, conceito. Então, eu tenho um conceito, vou ter uma palavra de enlace, que pode ser uma palavra, que pode ser uma frase, que tem o objetivo de traduzir a natureza da relação entre dois conceitos. E, a partir da junção dessas unidades semânticas, eu vou trazendo um todo dentro daquele tópico. Né? Então, por exemplo, nós vamos trabalhar hoje o ciclo da água. E para trabalhar o ciclo da água, nós vamos pensar no processo de precipitação, no processo de condensação, que são termos que não fazem parte do cotidiano deles, e a partir desses termos, talvez um trabalho inicial aí com o glossário de palavras, isso pode culminar num mapa conceitual, que é a hora que ele vai trazer todo esse ciclo da água, por exemplo, dentro dessa descrição. Né? O mapa conceitual ele pode ser elaborado pelo estudante, ou, de repente, a aula pode ser iniciada com esse mapa conceitual, onde o aluno vai ter que rechear todo esse contexto para conseguir ter um entendimento do todo. Né? Então, ele pode ser utilizado tanto para iniciar um procedimento ou um tema, para abrir um assunto, como ele pode ser utilizado também para encerrar. Né? E aí, dentro desse contexto de encerramento, eu entendo que ele caberia como uma estratégia de avaliação, que, dependendo de como o estudante trabalhou essa palavra de enlace, né, esses termos que vão traduzir a natureza da relação entre os conceitos, você consegue observar como que ficou a estruturação, né, cognitiva dessa informação que foi ofertado para ele, tá? Dentro desse contexto da área das ciências, eu quis trazer para discutir a segunda competência geral, que está elencada na BNCC, que teoricamente resume todo o processo do método científico, que é a forma como se faz ciência. Então, lá na segunda competência geral da BNCC, nós temos a seguinte descrição: exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Se tem uma área que pode contribuir com essa competência geral, essa área certamente é a área de ciências. Dentro desse viés do método científico, que é como se faz a ciência, né? Como que nós fazemos a ciência? A partir da observação. A partir dessa observação, eu vou elencar uma problemática. Essa problemática, ela vai ter que ter uma hipótese, porque se eu tenho um problema, eu preciso gerar uma hipótese. Vou dar um exemplo. Um exemplo talvez aí até antigo, né? Quando você vai observar o seu telefone, por exemplo, o seu telefone convencional, e você observa que aquele telefone não está funcionando, né? E isso é inerente da condição humana. Você pega o seu telefone, você observa que ele não está funcionando, o que você já vai fazer? Você já tem um problema, você já começa a gerar hipóteses. Por que será que esse telefone não está funcionando? Ele não está funcionando porque eu não paguei a conta. Ele não, se for o telefone convencional, aquele de linha, ele não está funcionando porque será que passou algum caminhão na rua e porventura colidiu com o fio telefônico e rompeu, né, esse fio telefônico. Então, nós já começamos a elucidar as hipóteses. E a partir da elucidação dessas hipóteses, nós vamos começar a testar essas hipóteses. Será que eu não paguei a conta? Vou ligar na operadora telefônica para conferir se a conta está paga. Né? Será que porventura passou um caminhão e levou esse fio telefônico? Vou até a rua para observar como é que está a rede telefônica. Né? Então, isso é inerente da condição humana. E trazer esse olhar para o ensino das ciências é algo que se faz imprescindível até para que o estudante não
não entenda que a ciência é feita a partir de verdades que são incontestáveis, né? Esse olhar para o processo investigativo não só contribui com o processo do desenvolvimento das competências e habilidades, com o foco lá no protagonismo, como também traz para o aluno esse olhar de que ele pode sim participar desse processo da construção das ciências, que ele é um ser que pode trazer uma contribuição para o entorno no qual ele está inserido enquanto cientista. E aí, dentro desse contexto, é importante que nós saibamos que esse trabalho que nós fazemos com as ciências, muitas vezes, ele traz como, ele tem alguns paradigmas que são as concepções que os estudantes vão construindo ao longo da vida, né? Então, eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos, porque quando nós pensamos o nosso planejamento, que foi a nossa conversa inicial lá com as competências e habilidades, com as estratégias, dentro da questão da diversificação das estratégias, por que eu preciso pensar em muitas possibilidades para fazer a abordagem de um mesmo tema? Porque eu consigo me aproximar de como o estudante pensa aquilo, porque nós sabemos que o nosso estudante ele não é uma tábua rasa, né? Ele já traz muita informação de casa, daquilo que ele observa na TV, da conversa que ele tem com a família e de todo o entorno no qual ele está inserido, né? Essas observações, esse contato social que ele tem, vai fazendo com que ele crie algumas concepções alternativas acerca de alguns assuntos. Então, eu trouxe aqui alguns que são mais comuns, né, para que nós pudéssemos refletir. Então, aqui eu tenho uma situação em que o garoto coloca aqui, caramba, que calor. E ela diz, errado, não está calor. E aí ele coloca, por acaso está frio? E aí eu deixei essa fala da garota aqui em branco para que nós pudéssemos pensar, né? Qual seria, então, a resposta dela aqui nesse contexto? Certamente, ela deve ter falado assim para ele, mas calor é uma forma de energia, né? Quando você fala aqui, nessa primeira fala do garoto, certamente ele quis dizer, caramba, que quente que está hoje, né? Que é uma concepção alternativa. Muitas vezes, as crianças, elas estabelecem a ideia do calor, que é uma energia, com a temperatura, com o fato de estar quente naquele dia, por exemplo. Então, essa concepção, essas concepções que eles vão construindo ao longo da vida, são um dos paradigmas, né, para os quais nós temos que ter aí um olhar mais sensível no trabalho com as crianças. E aqui eu trouxe uma outra concepção, né, que é o tipo de concepção transmitida ou induzida, que normalmente tem um apoio aí da mídia para esse tipo de construção. Então, aqui, água pura, bela fonte, qualidade e saúde na sua porta. Água pura, né? Então, o contexto de água pura, né? O que é água pura? Água pura é só H2O. Então, ele trouxe aí o conceito de pureza linkado com a ideia da contaminação, né? E nós sabemos que a água pura, na verdade, é aquela água que só tem moléculas de H2O, né? A água que nós bebemos não é uma água pura, é uma água que tem vários sais minerais, que inclusive são os sais responsáveis por saciar a nossa sede. Então, essa ideia de pureza, né, é algo também muito comum, só para vocês já irem tendo uma ideia do que são essas concepções que os estudantes vão trazendo. Por isso que existe hoje uma corrente aí teórica, né, que fala muito da questão de você trabalhar a partir do erro, que são essas concepções alternativas que os estudantes vão construindo. Então, você vai trazendo estratégias para colocá-los em contradição. Você vai trazendo situações de aprendizagem que os coloquem em contradição com aquele modelo que eles construíram acerca de algum fenômeno ou de algum tema, tá? E ainda nós temos aqui essas concepções que são analógicas, que são as concepções que eles vão, de fato, estabelecendo analogia, por exemplo, com outras situações que eles vão observando no cotidiano. Então, aqui, eu trouxe um exemplo que são os estados físicos da matéria, né? Então, aqui tem o estado sólido, por exemplo. Então, quando a gente fala de estado sólido, para onde é que vai a cabeça, né, do aluno? Então, ele vai para aquilo que
está no entorno dele. Então, você está falando do estado sólido, ele já está estabelecendo relação, a parede é sólida, a mesa é sólida, né? O material da mesa, a mesa de madeira, é sólido. Então, ele vai estabelecendo aí uma relação com o cotidiano dele e fazendo e trazendo aí essas concepções, né, alternativas que são aí os nossos desafios para fazer com que o estudante consiga evoluir cientificamente. E dentro desse contexto, o trabalho com ciências, ele precisa ter esse viés do letramento científico. E para falar do letramento científico, que é algo que a BNCC também traz muito dentro desse componente, eu trouxe um texto da Magda Soares, né? A Magda Soares tem vários livros aí na área de linguagens, né? E ela traz uma fala assim: a pessoa que aprende a ler e a escrever, que se torna alfabetizada e que passa a fazer uso da leitura e da escrita, a envolver-se nas práticas sociais de leitura e escrita, que se torna letrada, é diferente de uma pessoa que não sabe ler e escrever, é analfabeta, ou, sabendo ler e escrever, não faz uso da leitura e da escrita. É alfabetizada, mas não é letrada. Então, é um texto muito interessante que ela trouxe, né, uma fala muito interessante, que eu entendo que está vinculado com a área de ciências também. Uma coisa é o estudante conseguir, no processo de alfabetização, quando ele está aprendendo a ler, uma coisa é ele conseguir fazer o processo de decodificação das palavras, conseguir juntar as sílabas e, a partir da junção das sílabas, conseguir fazer a leitura da palavra e entender o que é aquela palavra, que é o processo de decodificação. Outra coisa é ele conseguir, a partir da leitura, estar inserido num contexto. Então, eu consigo entender a importância de fazer a leitura de uma bula, né? Eu sei ler, mas eu tenho essa prática de, antes de tomar um medicamento, fazer a leitura da bula desse medicamento, para ver se tem algum tipo de contraindicação, né? Ou se vai gerar alguma reação ou algum processo alérgico, né, em mim, né? Então, eu tenho esse hábito. Nós sabemos ler, mas nós somos letrados, porque a ideia do letramento, ela vai além do processo da decodificação, da leitura. E é nesse contexto que o ensino de ciências deve, né, estar inserido. Então, eu preciso fazer com que o meu aluno aprenda para além da memória, para além de saber o que é célula, para além de saber o que é um processo de precipitação no ciclo da água, né? Eu preciso que ele consiga manipular aquela informação. E como que eu consigo fazer isso, né? Dentro dessas estratégias que eu vou apresentar, eu entendo que a metodologia de projetos pode favorecer esse processo do letramento científico. Então, eu começo nesse momento a apresentar para vocês, né, todas as propostas didáticas que foram estruturadas. Espero que vocês possam fazer uso, né, dessas informações, ou ter pelo menos aí alguma referência nesse sentido. E eu trouxe algumas planilhas, né, algumas matrizes, para fazer o acompanhamento desses projetos que eu vou sugerir para vocês aqui hoje. Então, essa proposta dessa matriz, ela tem um olhar voltado para a questão do planejamento semanal do aluno. Eu entendo que dentro desses projetos que eu vou apresentar, uma das formas de acompanhar esse processo, e entendo inclusive que em algumas situações essas matrizes podem ser utilizadas inclusive como um instrumento de avaliação, né? Pensando lá dentro daquela avaliação mais formativa e menos tradicional, entendo que essas matrizes poderiam contribuir muito com o processo de acompanhamento e de verificação das aprendizagens dos estudantes. Então, essa matriz, ela contribui com esse processo de organização, desse planejamento organizacional do aluno. Então, aqui ele vai elencar o projeto que ele está trabalhando, ele vai organizar tudo aquilo que ele vai trabalhar naquela semana ou naquele período. Eu coloquei aqui começo da semana, porque eu entendo que as atividades poderiam ser semanais, mas cada profissional conhece a realidade aí da sua escola, dos seus alunos, e aí vocês podem fazer a utilização disso da maneira que vocês entenderem que vai ser funcional, tá?
Então, essa semana eu vou trabalhar nos seguintes produtos, e aí ele vai elencar tudo aquilo que ele vai trabalhar naquela semana. Esta semana eu vou realizar as seguintes investigações, então ele vai elencar todas as investigações que ele vai desenvolver naquela semana, e ele ainda, ao final daquele percurso dessa semana, ele vai mencionar tudo aquilo que ele entende que ele aprendeu. Então, por isso que eu disse que eu entendo que, dentro desse contexto da avaliação, essa matriz poderia ser utilizada também com esse olhar, tá? Essa segunda matriz, ela é voltada mais para os experimentos, as situações que vão ser colocadas. Quando eu falo experimento, eu não estou falando necessariamente de um processo onde ele vai ter que pegar material e fazer a experiência, tá? Eu estou falando desse processo investigativo, que pode ser uma entrevista que ele vai ter que fazer com a família, né? Então, todo esse processo aí investigativo, tá? Então, aqui ele vai elencar o projeto, o que ele investigou naquela semana, quais foram os passos que ele seguiu e tudo o que ele descobriu naquele processo investigativo, tá? E aí agora, então, eu começo a apresentar as propostas didáticas, começando pelo primeiro ano. Eu pensei num projeto para o primeiro ano que poderia se chamar Planeta Água, lembrando que tudo isso que eu vou apresentar aqui para vocês são sugestões, né? E eu trago nessa apresentação, eu acho que eu já deixei bem claro lá no início, mas eu volto a dizer que eu trago nessa apresentação muito do que eu vivencio na sala de aula, né? Eu sou professora, eu atuo na sala de aula, né? Eu leciono algumas disciplinas, né? Nas escolas aí da rede privada. Então, tudo que eu trago aqui para vocês são situações que remetem muito à minha prática também de sala de aula. Então, eu pensei aqui para o primeiro ano, no Planeta Água, coloco aqui que dois elementos que eu entendo que seriam interessantes a gente está pensando, até para adequar dentro do contexto de cada escola, né? Eu sei que tem escolas que estão trabalhando com aulas gravadas, escolas que estão trabalhando aí com material impresso para que o estudante busque esse material na escola para conseguir desenvolver as propostas. Então, essas estratégias que eu vou apresentar aqui para vocês, eu entendo que com algumas adequações possam aí atender as mais diversas realidades com as quais vocês estão se deparando nesse momento, tá? Então, um primeiro item seria a elaboração do planejamento desse projeto, contendo todas as etapas que vocês entendem que seriam interessantes contemplar. Eu trago algumas das etapas, mas vocês podem repensar essas etapas que eu estou apresentando, incrementar, acrescentar outras etapas, tá? Tudo isso pensando na realidade do público que vocês atendem. Bom, qual seria a questão norteadora? Eu me inspirei para fazer essa questão norteadora na música da Carmen Miranda, O que é que a água tem, né? Daquela música O que é que a baiana tem, tá bom? E aí vai ter até uma brincadeirinha aí ao longo desse percurso, tá? Então essa seria a questão norteadora, que o estudante pudesse descobrir aí todos os atributos, né, da água dentro daquilo que o material traz, né? Dentro da explanação que o material apresenta. Então, uma exploração inicial para esse tema, que seria a primeira atividade, ela está lá na página 161, tá, do material do módulo 3, do primeiro ano, e tem uma atividade aqui já para ele fazer essa sessão nesse contexto, né, para que o estudante pudesse já começar a refletir acerca dos benefícios da água. Então, aqui a água é muito importante para a vida das pessoas, dos outros animais e das plantas. No espaço abaixo, desenhe uma situação em que você utiliza a água, né? Tudo isso com a ideia de fazer já a imersão nesse contexto. Num segundo momento, a atividade 2 também está no material, módulo 3, página 161, ainda com esse viés da exploração inicial do tema, em que outras situações você utiliza a água, de que forma outros animais como o cachorro, a vaca e a galinha utilizam a água. Em sua opinião, uma planta consegue viver sem água, né? Por quê? Num segundo momento, eu elenquei esse vídeo. Eu não vou ficar passando os vídeos aqui para vocês. A ideia de colocar os vídeos aqui, eu vou soltar o vídeo, talvez vocês não ouçam, não tem problema, porque a ideia de trazer os vídeos aqui para vocês era só para que vocês tivessem o material,
tá? Não para eu ficar passando elemento por elemento do vídeo. Então, esse vídeo é muito interessante porque ele tem uma música, né? E aí ele vai falar de todos os atributos da água. Então, ele é bem interessante, é bem dinâmico. Imagino que as crianças gostariam aí bastante de tudo que o vídeo vai trazer e a forma como ele traz, né, essas reflexões aí acerca do que é a água. Então, ele vai falar da importância, né, da água. Num próximo momento, que seria a atividade 4, aí já seria uma atividade prática. Essa atividade prática, ela é proposta aí pelo material, tá? E aí eu entendo que aqui nós poderíamos utilizar uma das matrizes que eu apresentei, tá bom? Que é aquela matriz mais de investigação, de experimento. Então, aqui a ideia seria que o estudante conseguisse aqui observar como que fica a questão dos objetos quando você coloca na água. Então, ele faria a testagem de objetos que são mais leves, objetos que são mais pesados, para já ir observando, né, em que situações que esses objetos, então, ficam na superfície e em que situações que eles vão afundar, tá bom? Então, essa seria a proposta. Num próximo momento, nós teríamos aí também uma proposta experimental, né? Aqui a ideia já é trabalhar com alguns estados físicos dentro da explanação que o próprio material também traz, né? Pensando aí na questão da faixa etária. Então, a ideia é mais a observação mesmo. Então, ele vai observar como que fica a água depois de algum tempo no congelador, né? Então, o que aconteceu com a água, né? Então, por que será que isso aconteceu? Então, já é para ir instigando esse olhar, essa reflexão, tá? E aí ele preencheria, né, essas respostas aqui no próprio material. E aqui também seria interessante fazer a utilização da matriz, porque em uma das matrizes que eu apresentei, ele vai colocar ali, ele vai fazer esse processo de reflexão. O que ele aprendeu, né, com tudo isso? Num próximo momento, também, né, outra atividade experimental, para que ele pudesse fazer já a observação de como que fica, de como que está esse entorno dele, né? Então, ele tem água, ele tem o ar, então o que vai acontecer aqui quando ele imergir esse copo que está vazio aqui na água? O que acontece? Ele conseguiu fazer isso com facilidade ou ele teve dificuldade? E a ideia aqui é trabalhar já a existência do ar, tá? Essa proposta dentro desse projeto, vale lembrar que esse projeto, ele pode continuar, ele pode ter outras etapas, até porque o próprio material, depois na sequência, já começa a fazer uma exploração de um trabalho com o ar e com o solo, né, outros materiais também. Eu até coloco aqui, né, que existe um mote para a sequência desse trabalho com os conteúdos que seguem aqui o material. E dentro dessa proposta, eu achei interessante trabalhar com a música da Carmen Miranda, né? Porque daí, talvez para finalizar esse projeto, depois de todo esse trabalho com a água, ele poderia fazer essa avaliação, né? De tentar entender, então, o que a água tem, né? Então, o que a água tem? Tem brilho de cristal? Tem. Esse daqui foi eu que coloquei aqui. E aí, trabalhar com uma das estrofes da música, né? E aí eu encerrei aqui colocando mata a sede como ninguém. Então, é só pegar a música e eles tentariam construir essa poesia, né, dentro dessa paródia, trazendo alguns dos atributos da água que eles entendem que eles conseguiram aprender. E eu entendo que essa proposta poderia ser um instrumento avaliativo, né? Saindo daquele contexto de prova, né? Daquela atividade mais tradicional para avaliação, eu entendo que essa atividade poderia ser empregada como um instrumento de avaliação, porque aqui vocês conseguiriam observar tudo aquilo que ele aprendeu acerca da água, né? Porque ele vai mencionar aqui dentro dessa paródia, tá? Então, as propostas dos primeiros anos seriam essas, tá? Pensando agora nos segundos anos, eu pensei nesse projeto que se chama Chuva, Chuvisco, Chuvarada, lembrando que
vocês também partiriam dessa ideia da elaboração do planejamento do projeto, elencando quais são as etapas, né? Isso é muito importante, até para assegurar que o estudante tenha uma autonomia na condução dessa proposta. Como vocês elaborariam esse material? Eu entendo que vocês teriam que ter um planejamento aí inicial, contemplando todas as etapas, e talvez fosse interessante que o aluno recebesse, né, talvez, as etapas de um período, né, para que ele pudesse até ter uma perspectiva de tudo que vai acontecer lá na frente, tá bom? Questão norteadora. Quando a chuva cai, para onde ela vai? E essa pergunta norteadora eu utilizei de uma questão que tem no próprio material. Eu achei muito interessante esse pensar, né? Porque essa pergunta, ela traz uma ideia de todo o ciclo da água, que é o que vai ser trabalhado aqui, né, nesse projeto do segundo ano. Então, eu entendo que se o aluno conseguir, ao final do projeto, responder, né, quando a chuva cai, para onde ela vai? Ele vai ter uma visão do que é o ciclo da água, tá? Então, uma exploração inicial do tema, lembrando que eu estou contemplando aí elementos que estão no módulo 4, tá? Desse material. Essas imagens eu tirei lá da página 153. Essa atividade 2, ainda pensando na exploração inicial do tema, lá na página 157, então, ele teria que estar pensando, né, o estudante, o que está acontecendo com o gelo que está dentro do copo, e aí talvez aqui nós poderíamos até instigar ele fazer essa experimentação, né? O que acontece com o gelo quando você tira lá do congelador, deixa dentro do copo, o que vai acontecer, né? O que está acontecendo em volta dessa caneca, né? Por que a água na parte de fora do copo? O que está acontecendo aqui? Né? Deixar com que ele... Para ver até o que eles trazem, né? Será que a água que está dentro do copo está passando para fora? Ou será que a água que está fora, né, do copo, no ambiente, né, que está numa temperatura aí mais elevada, que está encostando na parede fria do copo, né? Então, a ideia aqui é fazer com que eles pensem mesmo. E aquilo que vier é um elemento muito importante para que a gente possa até repensar as próximas etapas aqui, né? Porque esse projeto que eu fui estruturando sem pensar naquilo que viria, né? Vocês aí, de posse das informações de tudo que vocês vão receber, podem até pensar em acrescentar etapas nesse projeto diante daquilo que vocês vão receber, tá? De informação. Lembrando da ideia lá das concepções alternativas. Eu entendo que isso é muito importante para que a gente possa pensar as próximas etapas. Então, aqui o que está acontecendo com a água de dentro da panela, que está no fogão, né? Então, o que está acontecendo com essa água, né? Que vai para o estado de fervura, né? O que será que está acontecendo? Já na sequência, a próxima atividade dentro dessa proposta seria uma entrevista com alguém da família, né? Então, você costuma fechar o chuveiro enquanto se ensaboa? E durante a escovação dos dentes, costuma fechar a torneira? E a inspiração para pensar nessa entrevista foi um próprio texto que o material traz também, né? O texto traz essa reflexão dessa importância de gerir, né? Do pensar em gerir essa água doce, né? Que nós temos no planeta. Então, a partir desse texto, eu pensei nessa entrevista que eles poderiam estar fazendo aí em casa com membros da família, né? Como você costuma lavar o carro, com a mangueira ou com o balde? Em sua opinião, e aí aqui seria também para essa pessoa responder, né? Em sua opinião, o que poderíamos fazer para evitar o desperdício de água? Já pensando, talvez, aí numa mudança de postura dentro de casa, né? Bom, trago também essa proposta didática, tá? Entendo que aqui nós poderíamos empregar a matriz 2, então poderíamos fazer a utilização da matriz 2, que eu apresentei para vocês. Uma proposta experimental, essa proposta experimental está no material, está lá no módulo 4, na página 160, uma experimentação muito interessante para eles fazerem, né, que é esse processo aqui de mudança de estado físico da água. Então, aqui eles teriam que colocar 2 copos de água do ambiente aí que recebesse incidência de luz solar, né? E aí, um dos copos eles vedariam,
né, o outro não, então um copo aqui tampado, o outro não, para observar como é que fica o nível dessa água depois de um determinado período, né? E aí aqui também, nesse processo investigativo, seria interessante fazer a aplicação de uma das matrizes que eu apresentei. Na sequência, nós teríamos um relatório de aula prática, tá? Esse relatório de aula prática, o próprio material também proporciona. Então, depois de alguns dias, pensando naquela experimentação, ele já fez a utilização de uma das matrizes e ainda poderíamos também colocar essas perguntinhas aqui para reflexão acerca daquela prática anterior que foi proposta, tá? E aqui nós temos também um vídeo muito interessante acerca do ciclo da água, tá? Então aqui esse vídeo ele vai narrar de uma forma bem didática o processo que acontece com a água. Então aqui ele está contando que ele vai fazer uma viagem com os estudantes. Então ele conta que ele já fez esse ciclo algumas vezes. E aí ele vai apresentando, inclusive, os termos que são utilizados nesse processo do ciclo da água. Então, o processo de evaporação, olha lá, condensação e a precipitação, que são termos que já aparecem no material do segundo ano. E aí ele conta, eu achei que é bem didático, porque daí ele conta, né, utilizando todos esses termos que já aparecem no material, tá? Então vocês podem fazer a utilização também desse vídeo. E a atividade 6 seria um estudo dirigido a partir desse vídeo. Então ele teria que responder a partir do vídeo o que é esse processo de evaporação, o que é a condensação, o que é a precipitação. E aí aqui, finalizando essa atividade, ele teria que fazer um desenho de um processo que representasse aí o ciclo da água a partir desse vídeo e de todo o trabalho que já foi realizado até o momento, tá? Na sequência, nós teríamos uma outra atividade, aqui já com uma situação problema, para eles terem que analisar. Essa situação está no material, lá no módulo 4, na página 167, tá? Então, tem uma perguntinha aqui bem interessante, que eles teriam que analisar. Então, é colocado aqui, em um dia quente, a Aline resolveu fazer a seguinte experiência. Com a ajuda de um adulto, ela pegou 2 pedaços de pano do mesmo tamanho, molhou bastante os 2 com água da torneira, até ficarem igualmente molhados, pendurou um dos pedaços de pano no varal, o outro ela deixou amassado dentro da pia, esperou algumas horas e comparou os 2 pedaços de pano. O que você acha que aconteceu com os pedaços de pano? Será que um deles estava mais molhado que o outro? Como podemos explicar o que aconteceu? Né? Então, já com essa ideia de instigar, do pensar, né? O que será que aconteceu com esses materiais? E a pergunta norteadora desse projeto, ela veio justamente daqui, né? Lá do módulo 4, da página 167, que é um texto muito interessante, um textinho curto, e que tem 2 perguntinhas. Então, aqui eu sugiro a proposta da elaboração de poesia, né, com uma das perguntas destacadas pela tarja laranja. Então, ele teria que construir uma poesia falando, respondendo, ou quando a chuva cai, para onde ela vai, ou e agora me diga, para onde a água foi, tá? E aí eu fiz a minha poesia com uma das perguntinhas que é, e agora me diga, para onde a água foi? E aí eu fiz essa poesia, por isso que eu assinei aqui embaixo. Ela foi para o céu, ao encontro das nuvens cor de papel, e ali se verificou que a água condensou, e sendo assim, chuva formou. Então aqui eu entendo que vai trabalhar com todos os conceitos também, entendo que essa atividade pode ser utilizada como um instrumento de avaliação, porque aqui ele vai ser colocado em xeque aquele conhecimento científico que eles foram adquirindo ao longo das etapas aí, das situações que foram propostas, tá? Bom, pensando então agora nas propostas do terceiro ano,
eu pensei numa atividade, né, na verdade, num projeto mais voltado para os conceitos de física, tá bom? Tem um tópico dentro desse material que vai trabalhar esses conceitos da luz, do som. Então, eu chamei o projeto Então Se Fez a Luz, tá? E lembrando, né, coloco aqui também que é importante pensar em todas as etapas, tá? Das demandas, de como que ficariam organizados esses períodos das atividades que vão ser propostas dentro desse projeto, tá bom? Para que o estudante tivesse o conhecimento de tudo que vai acontecer. Bom, questão norteadora. Quando consigo ver a minha sombra? Né, se a ideia é trabalhar a questão da luz, em que situações que é possível ver a minha sombra? Então, essa já seria uma pergunta aí para reflexão. Então, na primeira atividade, seria uma observação. Ele teria que fazer, investigar os lugares e as situações onde é possível verificar a formação de sombras. E aí aqui eu entendo também que poderia ser utilizada a matriz 2, tá? Que foi aquela matriz que eu apresentei lá para vocês inicialmente, tá bom? E aí ele poderia elencar os locais, fazendo essa testagem, os locais onde que ele consegue observar, né, a sombra dele, né? São locais que têm mais incidência de luz, menos incidência de luz. E aí aqui nós vamos realmente gerar algumas provocações com essa questão dessa ideia das sombras, né? Então, o que são sombras? Foi possível verificar a formação de sombras em lugares e situações com maior ou menor luminosidade? Em quais lugares e situações as sombras produzidas eram mais claras? Em quais lugares e situações as sombras produzidas eram mais escuras, né? Para já trazendo essa reflexão da ideia da luz. Bom, aqui ainda também gerando essa reflexão, ele teria que pensar nesse frasco âmbar, né? Para que serve esse frasco âmbar? Você já viu esse tipo de embalagem em algum lugar? Como se chama esse tipo de vidro? Para que serve? Né? Que é esse frasco âmbar aqui, que certamente ele vai falar que já viu em medicamentos, né? E aí deixar fazer o processo de pesquisa para ver, né, que é um material que inibe a passagem da luz, né? Então ele vai inibir a incidência de luz, né? Porque muitas das substâncias que vão estar aqui dentro não podem ter esse contato com a luz, porque senão sofre o processo aí de degradação. Então seria interessante deixar eles fazerem aí a pesquisa para eles irem se apropriando dessa ideia de como a luz, né, atuaria aqui nesse frasco. E aí aqui a gente já começa a pensar na classificação dos materiais com relação à passagem da luz, tá bom? Então, trazendo aqui de novo esse exemplo, né, que foi o exemplo que ele fez a pesquisa, essa atividade está lá no módulo 3, na página 209, então aqui já daria para trabalhar essa classificação dos materiais com relação a essa questão da passagem da luz. Então, em quais materiais a luz passa, em quais materiais vai ter menos incidência, né, menos passagem de luz, para já pensar nesse processo de classificação. Na sequência, nós teríamos uma outra atividade, dando os nomes mesmo para esses materiais. Então, materiais que são mais opacos, materiais que são translúcidos, materiais que são transparentes, para fazer esse processo de classificação. Lembrando que essa atividade, ela também está no material didático, tá? Lá no módulo 3, na página 210. E a próxima atividade trabalharia com a profissão, né, do oftalmologista, para trabalhar a questão da visão, né, trazendo esse olhar do que é essa profissão, se ele já teve contato com algum oftalmologista. Então, aqui seria uma pesquisa. Então, é possível identificar o que está acontecendo nesta imagem? O que faz um oftalmologista? Então, aqui ele poderia pesquisar. Você já visitou um oftalmologista? Né, para dar sequência nesse trabalho com a questão da luz, tá? E é importante mencionar que depois daqui, a apostila, o material didático, ele vai trazer uma reflexão acerca do som.
Então, eu entendo que a partir daqui a gente já poderia pensar em algumas etapas, né? Eu acabei não colocando para não deixar a apresentação tão longa, mas eu entendo que a partir daqui nós poderíamos também dar gancho aí para o trabalho com os tópicos que viriam posteriormente, tá? Lá no 4º ano, tá? Eu pensei num projeto que teria o seguinte mote: do Brasil ao Nepal, o aquecimento é global, para trabalhar com a questão do efeito estufa. Lembrando também da importância de elencar, né, as etapas aí do projeto, né, para que o estudante pudesse ter aí uma autonomia para a condução desse trabalho. E qual seria a questão norteadora? Eu procurei trazer questões norteadoras que partissem um pouco da realidade deles, né, com termos mais bem simples, que, de fato, permitissem uma reflexão para essa faixa etária. Então, estamos numa prisão por causa da poluição, então a ideia aqui é trabalhar o efeito estufa, né? O fenômeno, né? Então, o que é o efeito estufa que gera a questão do aquecimento global? Então, a ideia da prisão aqui seria a estufa, né? E nós, dentro dessa estufa, pensando nesse conceito aí de prisão, por conta da questão dos gases, né, que atuam como uma barreira, impedindo que a incidência de luz, né, que foi refletida, fosse de volta emitida para fora do planeta, tá bom? Então, a ideia é trabalhar com essa questão aí do efeito estufa, por isso dessa pergunta, tá? O estudo, então, dirigido a partir desse vídeo, tá? Esse vídeo, ele vai explicar o que é o efeito estufa. É muito interessante. A linguagem desse professor Bill Tyson é uma linguagem muito interessante. Então, ele vai trazendo a questão das camadas da atmosfera, ele vai explicar todo o fenômeno aí do efeito estufa, tá? Através de uma linguagem aí muito própria para a faixa etária, e muito interativa também, tá? E aí aqui, para esse primeiro momento, então depois desse vídeo, eu pensei em trazer essas perguntas, né, que seria um estudo dirigido acerca desse vídeo, acerca desse material. Então, a primeira perguntinha seria: qual o exemplo utilizado no vídeo para explicar o efeito estufa? Porque ele utiliza um exemplo específico aí para explicar esse fenômeno. O que é efeito estufa? Então, o estudante teria que refletir aí acerca do que é esse fenômeno a partir de tudo que ele observou no vídeo, tá? Na sequência, ele faria uma entrevista, né, em casa, a partir de uma orientação, tomando como mote aí uma atividade que está lá no módulo 3, na página 161. Então, diz assim: realize entrevistas com pessoas adultas que possuem carro e verifique quais atitudes elas têm que contribuem para a desaceleração do aquecimento do planeta. Anote as informações coletadas no caderno, né, e verifique com o professor a melhor forma de expor essas informações para a sua turma. Daqui, talvez, né, vocês pudessem pensar dentro da viabilidade de cada escola, da realidade aí de cada público, pensar talvez em gravar, né, vídeos curtinhos com fragmentos dessas entrevistas, de tudo que eles coletaram, e aí talvez pensar em criar vídeos curtos e pensar num vídeo aí do projeto, talvez com a soma aí de todos esses vídeos, pensar num vídeo desse projeto, tá? Aí eu pensei na sequência numa outra atividade, pensando na música do Tim Maia, que foi também uma das músicas que me fez pensar no mote do projeto, né? Do Leme ao Pontal, do Tim Maia. Então, do Leme ao Pontal, não há nada igual, né? Essa é a estrofe da música. Toma um guaraná, suco de caju, goiabada para a sobremesa. Então, eu pensei deles elaborarem, com o conhecimento que eles adquiriram até o momento a respeito do efeito estufa, que tem a ver com esse título que eu coloquei aqui para o projeto do Brasil ao Nepal, o aquecimento é global, tá? Na sequência,
A próxima atividade seria uma pesquisa sobre a poluição do ar. Então, quais são os principais poluentes do ar? Quais desses gases poluentes contribuem para esse fenômeno do efeito estufa, né? Então, para ele já conseguir fazendo a assimilação, né, que parte dos raios solares que não são de volta refletidos tem a ver com essa camada de gases que fazem o bloqueio dessa luz solar, tá? Na atividade 5, que viria na sequência, seria aí uma proposta de reflexão também, lembrando que essa atividade está no material, lá no módulo 3, na página 179, então aqui eles teriam que pensar no que está acontecendo aqui, o que está poluindo o ar, né? E o que pode ser feito para diminuir a poluição do ar nas situações apresentadas, então, nessas fotografias, tá bom? Então, aqui eu vejo um mote para o trabalho com os temas de poluição do solo e da água, que é o que viria depois no material, tá? E uma outra dinâmica que eu acho que talvez fosse interessante, embora eu já tenha colocado mote para esse projeto lá no início, falando da questão do Brasil ao Nepal, né, o aquecimento é global, talvez esse projeto pudesse vir até dentro desse viés, tá? Que é esse viés da Agenda 2030 da ONU. E talvez dentro dessa proposta, nós poderíamos pensar aí no desenvolvimento de atividades mais voltadas para essa questão, trabalhando, né, essas ODSs aqui da Agenda 2030 da ONU, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tá bom? Então, trabalhando essa questão da responsabilização mesmo, de que cada país tem uma responsabilidade com relação à emissão desses gases poluentes, de como que isso é gerido pela ONU, né, que existem debates, né, com representantes dos países para pensar nessas questões. Então, eu entendo que aqui esse trabalho pudesse acontecer integrado com o componente de geografia, né, trazendo todas essas questões aí dos acordos, dessas questões mais políticas dentro da geografia, para que eles pudessem entender que isso é algo que realmente se discute, né, dentro da ONU, tá bom? Bom, com relação às propostas didáticas aí do 5º ano, né, então eu trago esse mote, né, para o projeto, que seria Energia Nossa de Cada Dia, tá? Então, com a elaboração também do planejamento do projeto, com toda a descrição das etapas, para que os estudantes pudessem conduzir, tá? Então, a questão norteadora seria: os alimentos são fontes de energia para as minhas atividades diárias, né? Então, será que da onde eu busco essa energia para conseguir desenvolver tudo que eu faço? Para estudar, para caminhar, para pensar, né? De onde que vem toda essa fonte energética, tá bom? Então, iniciando aqui com a reflexão sobre o percurso dos alimentos no organismo humano, né? Então, começando lá no módulo 3, na página 187. Então, eles teriam que fazer aqui o desenho do percurso, de como que o alimento vai percorrendo dentro do sistema aí, digestório. Talvez num primeiro momento eles nem pensassem em tudo isso, mas não tem problema. É interessante que eles tracem aí um caminho que eles entendem que seria o correto, né, o ideal, tá? Aqui já vai ter alguma incidência de concepção alternativa, né, para que a gente possa pensar e replanejar talvez até as etapas desse projeto. Né, como eu disse, eu fiz um projeto aí mais generalista, né, mas vocês, de posse dessas informações, da forma como eles pensam e tudo que vai ser trazido aí para vocês, vocês talvez consigam pensar aí numa trajetória diferente dentro dessa sequência que eu estou propondo, tá? Aí a atividade 2 seria a elaboração de um mapa conceitual, né, a partir dos órgãos participantes do processo, então a língua, a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso. Então, eles teriam que elaborar um mapa conceitual. A apostila, né, o material, ele traz um esquema muito interessante dentro dessa abordagem,
que ele traz o corpo humano, ele desenha lá principalmente o sistema digestório, e ele vai apontando onde é que está a faringe, onde é que está a boca, onde é que está o esôfago, o estômago, e ele vai explicando, é como se fosse um glossário do que é cada órgão e qual é a participação de cada órgão nesse processo da digestão, tá? Então eu entendo que seria interessante até aqui também explorar o material para que eles conseguissem, de posse do conhecimento de cada uma dessas funções, de cada um desses órgãos, conseguir elaborar um mapa conceitual, tá? Bom, na sequência viria a atividade 3, né, que é uma proposta avaliativa e que também está no material, né? No material, na verdade, eu entendo que essa atividade especificamente, ela pode ser trabalhada como uma proposta avaliativa para fechar essa primeira etapa, tá? Lá está como uma atividade, mas eu entendo que vocês podem utilizar como um elemento, né, como um instrumento de avaliação, porque depois dessa exploração inicial, ele teria que reconhecer qual é a função, né, de cada um desses órgãos aqui no processo digestivo, né, do alimento. Na sequência, viria uma atividade onde eles teriam que fazer a pesquisa sobre os alimentos que são ultraprocessados, né? Então, quais são os malefícios, né, desse tipo de alimento. Depois, eles teriam que fazer a identificação desses alimentos ultraprocessados, e daí para isso, lembrando que essas atividades todas, tá? São atividades que estão no material, na sequência aí, tá? De tudo que eu estou apresentando. Então, fazendo recorte de jornais, de revistas, né? Identificando esses alimentos, então, os alimentos que não passaram por um processamento, né? Ou que foram minimamente processados, e os alimentos que são processados ou ultraprocessados, né? Fazendo esse reconhecimento. E qual é a ideia de tudo isso? Né? Lembrando aí que a escola tem que ter uma veia com a vida real. A ideia de tudo isso é fazer com que talvez aqui incida uma mudança no hábito, né? Uma mudança no hábito, na rotina, na dieta alimentar aí desses estudantes. Então, eles fariam uma atividade experimental, né? Talvez aí ao longo de uma semana, eu coloquei um prazo, mas vocês podem repensar esse prazo. Então, ele teria que fazer a descrição de como que é a rotina alimentar dele, no café da manhã, no almoço, no jantar e outros alimentos talvez que eles consumam entre os intervalos aqui, né, nos intervalos dessas refeições. Então, eles apontariam como que é no domingo, na segunda, na terça, né, ao longo de uma semana, tá? A descrição dessa rotina alimentar. E depois disso, eles teriam que fazer uma avaliação, né? Você identificou algum alimento processado na sua rotina alimentar? Você mudaria algo na sua dieta? Em caso afirmativo, o que você mudaria, né? Você costuma praticar atividade física? E a ideia aqui seria fazer um projeto que estivesse integrado com a educação física, propondo talvez o dia do desafio. E aí, dentro da possibilidade e da realidade de cada estudante, talvez, ele poderia dizer, naquele dia, o que ele fez de atividade física, pensando nesse dia do desafio, né? Então, integrado com essa atividade, ele poderia gravar um vídeo, né, curto, mostrando uma atividade que ele tem executado naquele dia, né? E aí, isso poderia também ser um portfólio do projeto, né? Essa atividade física que eles gravariam, né, ao final, então, dessa proposta, desse projeto, e fazendo parte aí do portfólio do projeto. Lembrando que aqui eu entendo que tem um viés para sequência no trabalho com o sistema respiratório e também com o tópico de esqueleto e articulações, que aconteceria integrado também com a disciplina de educação física, tá? Então, essa seria a ideia aí para o 5º ano. E agora, eu cheguei a mencionar que eu apresentaria para vocês um vídeo, né? Esse vídeo é lá do município de Ouro Fino, do estudante João Pedro, com um olhar para o livro, né? Foi um projeto do livro aí desenvolvido. O nome do livro é Meu Pai Sabe Voar, né? Então, ele desenvolveu uma engenhoca muito interessante
Eu estou tirando um pouquinho aqui a apresentação, só para eu aumentar para vocês um pouquinho o áudio, para que vocês consigam escutar, tá? Então, vamos lá. Aqui dentro tem um cano lá dentro, daí o fogo esquenta o cano, Daqui tem um motor que joga o ar. O ar passa dentro do cano e entra aqui embaixo. Daqui embaixo ele sobe. Daí o ar passa frio dentro do cano. O fogo esquenta o cano, daí vai ficar quente o cano. Daí a hora que o ar passar frio, o cano vai estar quente e vai sair ar quente aqui. A hora que o ar quente ele sair aqui embaixo é cheio de furinho. Vai subir no café e vai esquentar o café e vai secar. Daqui põe fogo, chaminé. E aqui, quando você for acender o fogo, você pega, liga aqui, liga esse registrinho, e aqui vai sair fogo. Daí você pega o isqueiro, vai acender e vai sair fogo. Daí você põe lá dentro assim, acende e pronto. Daí, aqui, daí a hora que o café estiver seco, aqui tem um cano e vai descer embaixo. A hora que o café estiver seco, você vasculha aqui, o café cai aqui dentro, daí você pega o trator, põe lá embaixo, ele vai cair dentro do cano e vai cair dentro da carreira. Bom, se tem algo pelo qual aí nós trabalhamos é para o desenvolvimento desse protagonismo que foi evidenciado nesse vídeo, né? Então, um estudante desenvolvendo, então, ao longo desse vídeo, ele evidencia muito conhecimento científico, né? Então, quando ele fala do ar, o ar quente que vai ser resfriado aqui, que vai subir aqui, que vai secar o café, né? Então, assim, essa engenhoca que ele cria, né? E essa, na verdade, só essa motivação para a criação desse protótipo, colocando em xeque todo o conhecimento científico. Eu entendo que os professores que estão à frente aí desse projeto tiveram muito orgulho, porque aqui a gente consegue observar a ciência acontecendo, o letramento científico acontecendo, né? Toda essa motivação na apresentação desse projeto, esse conhecimento científico que ele evidencia na apresentação do projeto, é algo pelo qual nós trabalhamos, né? Então, eu entendo que a metodologia de projetos, tudo isso que foi apresentado hoje para vocês, juntamente com esse vídeo que foi evidenciado agora, é algo aí pelo qual nós trabalhamos. Então, eu entendo que é isso, eu estou aberta aí para as perguntas e para as colocações que estão sendo realizadas aí através do chat, né, com a Fabiana aí fazendo todo o processo de gestão das perguntas que estão chegando, e eu estou à disposição. Ops, estava muda. Cada vez que eu vejo esse vídeo, eu fico encantada com ele, né? Quanta sabedoria, não é mesmo? Quanto conhecimento tem ali, né? O município de Ouro Fino tem nos mandado muitas coisas, assim como os outros também, né? E quando esse vídeo chegou até as minhas mãos, eu fiquei apaixonada por esse menino. Eu preciso conhecer essa criatura de qualquer jeito ano que vem. Joyce, temos aí muitos elogios, né? E eu queria que você voltasse um pouquinho. Você nos apresentou uma gama de atividades muito grande, né? Quando você fala de trabalho com projetos, né? Quando a gente faz algo, né, que a gente vai apresentar para o outro, está muito claro na nossa cabeça o que a gente quer passar, não é? Eu queria que você enfatizasse um pouquinho
como essas atividades podem ser realizadas nesse trabalho remoto que os municípios estão aí envolvidos agora neste momento, né? Sabemos que alguns lugares as aulas voltam, outros as aulas ainda não voltam, né? Não sabemos mesmo se vai voltar em algum lugar, né? Por enquanto é só uma previsão, mas acho que é bacana você trazer, eu visualizo algumas coisas que a gente pode fazer aí, né? Muitas das coisas que você nos apresentou, como atividades remotas, né? Como é que você enxerga esse trabalho com projetos nessas atividades remotas? Na verdade, em todos os projetos que eu fiz a apresentação, desde o primeiro ano até o quinto ano, eu coloco que é imprescindível que haja o planejamento, né? Então, nesse planejamento que o professor vai ter, ele vai estar elencando todas as etapas e os períodos. Então, se esse período vai ser semanal, se ele vai ser quinzenal, e o que ele vai estar contemplando em cada um desses períodos. Então eu vou trabalhar com essas atividades dentro desse projeto semanalmente. Então, ok, isso precisa ser divulgado para os estudantes, e a forma de divulgação, eu entendo que tem que ser de acordo com aquilo que a escola, nesse momento, tem de disponibilidade. Então é possível fazer, por exemplo, a orientação através de vídeos. Então, vamos fazer as orientações através de vídeos. Não, os estudantes dessa região, eles não têm acesso, eles não têm equipamento eletrônico para conseguir assistir esses vídeos, enfim. Então, a orientação, ela pode ser feita impressa, né, para que os estudantes possam ir até a escola, acessar esse material impresso e talvez, no momento do acesso desse material impresso, ter alguém ali que pudesse fazer essa orientação, né? Porque eu entendo que todas as etapas têm que estar contempladas nesse material impresso, mas se porventura tiver alguém na escola que possa fazer essa orientação das etapas, aquilo que precisa ser feito, né? Qual é o objetivo que se tem com cada uma daquelas atividades, para que o estudante, de posse dessas informações, possa ter mais clareza para desenvolver essas atividades, seria, sem dúvida, melhor, porque investir no processo de orientação para fazer com que eles desenvolvam isso dentro daquilo que se espera é imprescindível, né? Então, esse processo de orientação, ele precisa acontecer. E aí, cada escola vai gerir esse processo de orientação dentro de um formato que entende que se adeque, né, para aquele público. Pode até ser como um roteiro de estudo mesmo, né? E eu vou explicando por escrito o que é para ele fazer, né? Se nesse momento eu não tenho ali a oportunidade de ter o vídeo ou de ter a aula do professor online, algo parecido, né? E aí temos, deixa eu pegar aqui que eu fui tirando cópia das... Bom, tem uma aqui, a Lailma de Jesus da Silva, escreveu assim: perfeito sua fala, temos que ver a ligação que há entre as áreas, colocá-las para conversar entre si, para que o aprendizado de fato não seja segmentado. Quem ganha com essa ligação é o aluno. Você nos trouxe muitas propostas linkadas à área de geografia, linkadas à área de português, né? O que eu vou poder trazer ali? E o material, ele é muito rico nessas ligações, né? Até com os materiais também complementares, né? Riqueza cultural, toda a outra parte que a gente tem aí de material complementar do próprio bloco que vai para o SIM, né? Outra aqui. Quer falar um pouquinho disso? Queria. Na verdade, eu entendo que o planejamento, ele não pode, né, mais acontecer, como eu coloquei na minha apresentação, num formato estanque, cada um fazendo o seu planejamento, cada componente, cada disciplina. Muitas vezes, mesmo dentro das áreas, a gente observa uma segmentação muito grande, né? Então, mesmo dentro da área de linguagens, a educação física está de um lado, inglês está do outro, português está do outro, né? Dentro da área de humanas, geografia fazendo o seu planejamento, história o seu, e eu entendo que é aí que nós precisamos avançar,
né? Você ter um olhar para dentro do seu componente, ok, mas eu entendo que o planejamento, ele precisa ter esse olhar. Então, história, né? O que as ciências pode trazer? De que modo que as ciências pode fazer com que os temas que você aborde dentro da história sejam temas mais vinculados com a minha área? Ou o que você precisa das ciências, né? Geografia, de que maneira que nós poderíamos, por exemplo, trabalhar essa questão aqui do projeto de aquecimento global, né? O que você entende que dá para contemplar dentro da área de geopolítica, né? Então, nós vamos trazer isso no formato de um fórum para os estudantes. De que forma que nós vamos conduzir isso? O planejamento, ele precisa acontecer de forma mais integrada, né? Tanto para a questão de que você consiga fazer um trabalho mais pautado no desenvolvimento de competências e habilidades e menos de conteúdo, quanto para a questão de oferecer para o estudante esse olhar de que quando você está diante de uma situação problema, ele não vai uma hora, agora eu vou utilizar geografia, agora eu vou utilizar matemática, agora eu vou utilizar ciências. Por quê? Porque os conhecimentos, eles estão integrados. Então, quando ele está diante de uma situação problema, ele faz a utilização, ele acessa informações e conhecimento das áreas das mais diversas formas possíveis, né, para conseguir fazer e gerir a resolução daquela situação problema, né, ou daquela situação que de alguma forma foi colocada ali para ele. Então, se a gente conseguir pensar numa proposta, né, de planejamento que aconteça de forma mais integrada, ter sim aquele momento em que você olha para a tua disciplina, aquele teu componente, mas ter uma fase posterior de que as áreas consigam conversar para ver se é possível repensar e trazer esses tópicos e esses temas de forma mais integrada. Isso, de fato, é muito importante. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão da avaliação, né? Tivemos várias perguntinhas aí no chat, várias colocações dos professores a respeito da questão da avaliação, né? Nós tivemos 2 encontros anteriores, na semana passada, falando um pouco dessa avaliação formativa, né? Você nos trouxe muitas atividades que podem ser feitas como atividades de avaliação do processo, né? Para que a gente saia desse processo de que, mesmo distante, eu consigo avaliar o trabalho que eu estou fazendo, né? Acho que essa visão é importante. Você consegue falar um pouquinho aí para a gente do que você pensou, quando você pensou nessas atividades avaliativas? Bom, primeiro porque eu entendo que a avaliação, ela precisa ser um processo formativo, né? A avaliação, ela precisa ser um caminhar que traga para o professor um olhar de diagnóstico daquele processo que está acontecendo. Eu preciso verificar se o estudante está caminhando e se ele está se desenvolvendo, né? Sim, nós precisamos. Mas, sobretudo dentro desse momento que nós estamos vivenciando, nós sabemos que esse formato da avaliação tradicional, com as 5, 6, 10 perguntinhas, ele não funciona, né? Ele não funciona dentro dessa dinâmica que a gente está vivenciando. Então, nós precisamos, sim, pensar em situações em que esse processo aconteça de modo que eu consiga, de posse dessas informações, verificar se o estudante realmente está se desenvolvendo e assimilando aquelas informações que estão sendo trabalhadas dentro desse contexto mais formativo. Então, aí, você já descola aquele olhar de que a prova precisa ser naquele modelo tradicional. Então, eu consigo trazer uma avaliação, um processo para verificação de aprendizagem através de um mapa conceitual, através de um mapa mental, ou através de uma matriz, como eu coloquei, né, em muitas situações ali na apresentação, aquelas matrizes de acompanhamento do projeto, onde o estudante consegue apontar aquilo que ele aprendeu. Ele vai dizer aquilo que ele aprendeu, né? Quer melhor recurso, né, de verificação de aprendizagem do que esse, onde o estudante coloca aquilo que ele aprendeu, sem eu ter que perguntar para ele o que é precipitação, né? O que é condensação. Então, ele vai ter essa percepção daquilo que ele aprendeu, e é claro que, nesse percurso, atividades que, de fato, você consiga se aproximar se aquilo que ele apontou realmente é algo que ele assimilou,
né? E muitas foram as situações, então eu consigo fazer a verificação dessa assimilação como uma paródia, né? Lá no primeiro ano, o que que a água tem? E ali ele vai trazer todas as informações que ele aprendeu acerca da água. Então, quais são os atributos da água? Né? Então, assim, existem muitas propostas e muitas estratégias para que a gente consiga se aproximar desse processo de assimilação e de verificação da aprendizagem, daquilo que o aluno verdadeiramente assimilou, sem que eu tenha que utilizar esse método mais tradicional, sobretudo agora neste momento, né, em que nós estamos aí distantes. Vou dar um outro exemplo. Esse vídeo que nós acabamos de assistir. O aluno, ele mostrou que ele assimilou o que é um processo de condensação, ele assimilou essa questão do ar quente, né, subindo, então o ar quente, ele acaba sendo menos denso, ele sobe, e ele aplicou essa informação, ele fez uso dessa informação para assegurar o funcionamento do protótipo que ele criou, né? Então, ali, ele mostra muito conhecimento científico nesse vídeo. Né? Então, aquele vídeo é um produto, é um processo aí de verificação de aprendizagem sensacional, né, dentro desse protótipo. Então, a gente poderia, sim, pensar em situações de trazer e de criar situações-problema para que o aluno pudesse resolver, e aí ele apresentasse isso, por exemplo, através de um vídeo, né, e através desse vídeo eu vou conseguir verificar o quanto que ele assimilou daquela informação e daquele conhecimento científico que foi oferecido para ele na aula, né, porque através desse vídeo ele evidencia, né, esse garoto aí, o João Pedro, ele evidencia muito conhecimento científico, né, que ele teve aí ao longo das aulas. Por isso que é importante a gente, quando a gente está, você falou da questão do planejamento, né, de estar tudo muito encaixado, né, dentro do planejamento do professor. Não adianta eu ter um objetivo de perceber, né, se eu estou fazendo com que o aluno faça outra coisa, outra ação na minha atividade. Então, eu preciso fazer com que ele perceba, mas a verificação da aprendizagem precisa estar coincidindo com esse perceber, né? Então, é importante que a gente olhe para isso também quando a gente estiver fazendo o nosso planejamento, né? Que nem tudo dá para fazer com perguntinhas, né? E nem tudo é descritivo. Exatamente. Né? Você trouxe aí muitas coisas de esquemas, de desenhos, de glossário, né? Eu, como professora, nunca tinha pensado na questão de atividade de glossário, né? E quando você nos trouxe a semana passada, eu fiquei pensando, falei, gente, uma coisa tão óbvia, né? Que a criança vai lá colocar aquilo que ela sabe, aquela palavra que ficou ali mais forte naquela aprendizagem, né? O quanto isso é importante. E é isso que é aprendizagem significativa, né? A gente fala tanto da aprendizagem significativa, tanto do lúdico, e o lúdico não é só a questão da brincadeira, mas o lúdico é isso, né? Trazer essa movimentação para o conhecimento. Isso que é importante. E muitas vezes, dependendo da forma como você vai gerir uma situação ali de avaliação, quando vem com aquelas perguntas, eu não quero que vocês pensem que eu estou falando que a prova é um instrumento ruim, não é. Mas dependendo de como a prova é construída, né, você acaba favorecendo aquela memória de curto prazo, porque daí o aluno vai e ele deposita, dependendo de como foi feito aquele questionamento, se não é um questionamento muito reflexivo, por exemplo, o que é precipitação, o que é célula, o que é condensação, né, ele vai depositar ali aquela memória de curto prazo. E aí, muitas vezes, a gente se depara com esses mesmos alunos aí, numa séries posteriores, e aí a hora que você pergunta para o aluno, mas o que é condensação, né? Você coloca oralmente ali na sala de aula e ele não lembra. Por que ele não lembra? Porque ele não aprendeu, né? E aí, muitas vezes, aquela atividade que você trouxe, fazendo o processo de avaliação, e que muitas vezes ele foi muito bem, é o mesmo aluno que está lá no ano seguinte que não lembra nada daquilo que ele depositou, né, naquela atividade escrita. Por quê? Porque o processo de avaliação, ele tem que ser uma coisa mais dinâmica, ele tem que ser algo mais dinâmico, ele tem que favorecer a memória de longo prazo, sim, ele tem que trazer a vivência que foi apresentada para o aluno, para que a gente realmente consiga se aproximar do que ele de fato aprendeu, né, e não aquilo que ficou na memória de curto prazo.
né? Por isso da ideia da utilização dos mapas conceituais, que vão favorecer esse pensar, né, essa reflexão acerca de alguns conceitos. Entendo, como eu já disse, que o mapa conceitual na área de ciências é uma estratégia sensacional, glossário de palavras também, tanto para o processo das técnicas mesmo e das situações de aprendizagem, quanto para o processo de verificação dessas aprendizagens. Lembrando que a gente tem aí gravado no hot site, então, a apresentação, as 2 apresentações de avaliação, né? Vamos deixar disponibilizado essa apresentação da Joyce também, né? As consultoras, todas elas, de todos os municípios, estão ao dispor aí do município, né, para fazer essa, ai, Fabiana, Lucinéia, eu não entendi tal coisa, você pode fazer com a gente? O que a gente pode organizar melhor para que a gente entenda como colocar isso na prática, que foi apresentado lá. Então, nós estamos disponíveis para fazer esse processo, tanto na parte de avaliação, como em qualquer outra área de conhecimento apresentada aqui, né? Eu acho que é importante deixar claro que a formação virtual, ela precisa ter esse desdobramento depois na escola, né? Eu preciso ver de novo, eu preciso degustar aquilo que ela me disse aquele dia, porque na hora que a gente está vendo, às vezes passa alguma coisa batida, né? E falando aí dessa questão aí toda de deixar marcado, fazer processos que a gente coloque o nosso conhecimento aí como fonte principal, eu queria chamar a nossa facilitação gráfica de hoje, né, que é aí um mapa mental de tudo aquilo que a Joyce falou. Muito bom. Gostou, Joyce? Ah, eu adorei. Adorei. Muito bom, né? Muito interessante. Se a gente pegar esse mapa conceitual, a gente já tem muitas coisas para serem trabalhadas, né? E para serem visualizadas lá dentro do material didático, para que a gente volte e lembre daquilo que você falou ali, né? Acho que é importante. Essa facilitação gráfica vai ficar também no hot site, né? A gente coloca lá dentro dos materiais. Para quem não leu ainda, tem um texto da Joyce também, que a gente colocou no hot site, assim como de todos os outros formadores. Então, revisitem, né? E se tiverem algo para perguntar, vão conversando com a gente, que a gente vai... O que a gente não sabe responder, a gente aciona os formadores de novo. Não é? Então, hoje a gente fecha com as áreas de conhecimento. Temos um encontro com Ricardo Maris, no dia 8, para fechar esse grande bloco de formações do segundo semestre, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil, né? E que vocês apliquem aí os conhecimentos que a gente gerou nesse mês todo, né? Porque a gente teve um mês todo de formação. Você, Joyce, suas considerações finais para a gente acabar? Eu gostaria de agradecer mais uma vez, Fabiana, pela oportunidade, Elaine, muito obrigada, Lívia, né, obrigada por tudo, espero ter contribuído aí de alguma maneira com as ações educativas dentro das escolas. Estou à disposição de vocês, como a Fabiana já colocou, então tudo aquilo que vocês entenderem que de repente eu possa contribuir, né, até para fazer acontecer mesmo essas práticas dentro das escolas, eu estou à disposição de vocês, me escrevam. No final, eu não sei se eu acabei mostrando o meu e-mail, mas se eu não mostrei, depois a Fabiana também pode divulgar para as escolas, não tem problema, vocês podem me escrever e dentro das minhas possibilidades eu vou retornando, né, as respostas para vocês aí com situações e com a minha experiência aí, que é a experiência de metodologia de projetos. Hoje eu atuo numa escola que trabalha somente com metodologia de projetos. Todos os conteúdos estão a serviço dos projetos que são das disciplinas, dos componentes curriculares, projetos que têm aí o objetivo de integrar as áreas. Então, eu entendo que eu possa contribuir aí bastante com esse processo, né,
de colocar em prática mesmo a metodologia de projetos aí dentro das escolas. Então, eu agradeço todos que tiveram a paciência de me ouvir nesta tarde e estou à inteira disposição de vocês. Obrigada. Obrigada, viu, Joyce? Muito obrigada por compartilhar conosco todo o seu conhecimento. Pessoal, não esqueçam de rolar a barrinha para baixo e fazer lá a sua perguntinha para a mentoria, né? Até o final da semana, a gente vai gravar as mentorias e vai deixar disponibilizado para vocês. Quem ainda não assistiu, assistam, que vai ser muito bacana. Obrigada, fiquem com Deus, bom descanso, até quinta-feira. Obrigada. Tchau, tchau.